Salve, salve, rapaziada! Vamos começar aqui mais um diário de trade desta terça-feira, dia 3/6. E um pregão confuso, hein, galera? Mas vamos começar aqui com o gráfico do Nasdaq, tá? Gráfico do Nasdaq começando, mudando um pouco, tá? Dando uma ênfase com os ativos do mercado internacional. Mas o Nasdaq hoje, pessoal, pegamos um trade aqui, comprado em Nasdaq, tá? Rendeu bastante a pontuação aí. E vocês viram, né? Que basicamente o ativo não deu brecha para vendido nesses últimos pregões, né? Vem defendendo bastante nessa madrugada aí, ele não fez basicamente nada, né? Ficou travado e veio andar mesmo após a abertura aqui do mercado à vista, né? Que seria o mercado Dow Jones, ok? A NYSE. Deixa eu só abrir aqui minha ferramenta de desenho, pessoal, só para vocês compreenderem o quê? Que o ponto-chave para o mercado era aqui, ó. Estão vendo? Este processo de lateralidade, certo? E o mercado rompeu, só que ficou extremamente complicado comprar de imediato aqui, tendo uma defesa, né, nessa região, ó. Então a gente aguardou, a gente esperou. O mercado é isso, galera, é paciência, tá? Só que diferentemente do mercado brasileiro, lá fora não vai ter essas palhaçadas que tem aqui não, tá, pessoal? Porque o que que eu falo, o que que eu gosto de explicar? Talvez eu passe um pouco do horário no diário, tá? Mas eu quero explicar para vocês assim, ó. Se eu tenho este cenário aqui, ó, eu tenho, né, o mercado dessa movimentação, certo? Dando possibilidade de movimentação de alta aqui, ok? E aí você pensa assim, pô, será que vale a pena realizar, por exemplo, uma operação de compra aqui? Vamos supor que o mercado tenha deixado aqui, vou botar de outra cor, tá? Um martelinho, talvez, ó. O mercado deixou aqui um martelinho, tá? E aí você pensa, cara, vou comprar o martelinho. Aí vem o mercado, vai lá e deixa um candle positivo, correto? Candle positivo, tudo mais. E aí comprou, tá? Só que, por exemplo, mesmo que eu tenha uma média móvel correndo aqui, ó, vamos lá, vamos colocar uma média correndo aqui por baixo do preço, tá? Ó, vamos supor que eu tenho uma média de 9 aqui e eu tenho uma média móvel de 20 períodos aqui. E eu estou comprado. O que que eu quero que vocês entendam, pessoal? Que no mercado brasileiro é muito fácil a manipulação dos caras jogarem o mercado aqui, certo? Jogarem o mercado ali, pegar a tua ordem e, consequentemente, voltar, certo? E dar sequência na movimentação de alta, certo? Mas aqui, aí, qual que é o processo aqui? Seria o quê? Uma manipulação de preço, né? Então a gente pode escrever aqui, ó. Vamos lá. Uma manipulação de preço. Um player, basta um player no mercado brasileiro, ele vem ali sozinho, pega todas as ordens que estão ali, ainda mais a gente está falando de copy trade agora, né? E imagine quantas ordens, já pensou? O copy aciona a compra nessa região, e aí vai entrando na fila aquele monte de contratos, né? Aquele monte de contrato entrando, os caras vão colocando stop aqui no fundo, meu amigo. É um covil de sardinha, né? E aí, meu amigo, é muito fácil os players pegarem tua ordem ali, certo? Só que aí tem um porém. Ó, no mercado lá de fora, que a gente opera CFDs, né, galera? O espelhamento do que acontece lá fora. No mercado de fora, um player sozinho jogar o preço aqui, um player sozinho, ele não vai cantar de galo, tá? Para ele vir aqui em cima sozinho,
Ele não vai fazer isso, vir aqui embaixo sozinho. Ele vai precisar de muitos players com a mesma visão. Só que a maioria dos players estão vendo o cenário formado e querem o quê? O que que esses players querem, galera? Eles querem o quê? Acionar o movimento, ó. Porque sai mais barato o cara tá comprando no preço justo do que ele querer forçar um pouco mais o mercado para tentar comprar aqui embaixo. Sozinho ele não faz. Aqui no Brasil faz. Sozinho não faz lá fora. É muito difícil. Tanto que vocês vê as brigas que acontecem aqui, tem umas violinadas? Tem. Mas vocês vê que não é tão absurdo igual acontece aqui, tá? Então, aqui, ó, voltando aqui do cenário que eu queria falar para vocês, ó, a gente esperou, né? O mercado aqui fez uma espécie de triângulozinho, ó, deixou esse padrãozinho, a gente até comentou, ó, se romper máximo, dá uma comprinha aqui, certo? E tanto que ele seguiu lá, tá, pessoal? Ele seguiu, ó, seguiu rompendo regiões, veio da outra entrada aqui também, ó, veio da outra entrada aqui também, né? Médias móveis apoiando naquele processo interessante de convergência, as médias estão próximas, tá? E aí entregou a movimentação, tá? Jogando nos 60 minutos, a gente tinha aqui, ó, pelos 60 minutos, eu, né, na verdade, tinha feito isso daqui, ó. Você tem esse pivô, tá vendo? Expande, contrai, movimento ascendente em retração de fibra, rompe, aciona pivô de alta. A partir do momento que ele acionou o pivô de alta, ele vai voltar a fazer pullback em troca de polaridade, né? Pullback em topo anterior, rompe e vai embora. Meu alvo estava aqui no topo do dia, tá? Se vocês me perguntarem como, o que que eu fiz? Projetei Fibo, tá? Peguei o Fibo desse fundo, joguei para esse topo e o meu alvo estava aqui, tá? Na verdade, eu coloquei até um pouco acima. Mas cravou dois, tá? O alvo normal cravou dois, ó. Pelo alvo do pivô, cravou dois aí em Nasdaq, tá? Vamos ver o ouro aqui rapidinho. O ouro, na verdade, também ficou extremamente lateral durante toda a madrugada e veio dar um trade de retorno, tá? Após um teste na retração de 50, todo esse movimento macro, pegando ali desde o dia 30 de maio, sexta-feira passada, e deu um movimento de retorno aí, bem paradinho também, tá? Dier 40, galera, cravamos um Fibo excelente em DAX. Estão vendo aqui? Fibozinho que eu projetei, galera, vamos lá, tá? E engraçado, tá, pessoal? Vocês estão vendo um pivôzão aqui, né? Acabei de falar ali, tá bem parecido com o Nasdaq, né? Vocês estão vendo aqui um baita de um pivô, tá vendo? Então, um pivôzão, ó. Macro, né? O mercado tá rompendo e segue o ciclo de zigue-zague, ó. Certo? Esse candle aqui foi o que a gente comentou e alertou, tá? Ó, galera, tá rompendo uma região, mercado brigando em extremidades, ó. Buy da defesa compradora, candle de defesa, defesa compradora, rompimento. Rompeu aí, válido, compra, põe no bolso, é gain, tá? Por Fibo, peguei esse fundo, joguei com esse topo. Aí você vai me perguntar assim, mas por que esse fundo com esse topo? Porque esse aqui vem a formação de um pivôzinho também, tá? Um micro pivô, galera, ó. Aqui tem um micro pivô, tá vendo? Ó? Certo? Rompeu, é caixa. E além do movimento continuar ainda, você também poderia interpretar isso daqui, ó, como uma troca de polaridade e caixão, certo? Cravou todos os alvos aí. Beleza? Bitcoin aí também muito travado. Eu não opero Bitcoin, tá, galera? Eu analiso para vocês aí, mas confesso para vocês que eu não sou muito fã desse ativo, não. Eu achei muito esquisito. Mercado brasileiro, galera. Vamos direto pro índice, pessoal. Depois a gente vê o dólar, porque o índice, cara, tá difícil, viu? Olha só, vocês viram ontem, né, galera? E um ponto que eu queria deixar, que eu queria mencionar para vocês, que se vocês pegarem o gráfico e fazerem um backtest aí, uma análise, né? Não um backtest, uma análise, galera, já faz vários dias que o mercado não consegue abrir em gap, cara. Hoje, basicamente, tem um gapzinho mentiroso. No pregão de ontem não teve gap. No pregão de sexta não teve gap. No pregão de quinta não teve gap. No pregão de quarta não teve gap. Coisa. Gap que eu tô dizendo expressivo. Não tem, cara. O mercado tá extremamente parado.
E hoje, para variar, galera, os caras parece que perderam a hora, bicho. Não sei se alguém, né, não olhou o despertador, não sei o que aconteceu. Simplesmente os caras abriram o pregão 9h30, quase 10 horas da manhã, velho. Você acredita nisso, galera? Falei, pô, não é possível um negócio desse, cara. Não é possível um negócio desse, cara. Aí disseram que foi um pane, né? Disseram que foi uma pane que teve uma atualização, algo assim. Eu creio, né? Criar aí a teoria da perspectiva do trader com neurose. Pra mim, galera, essa é muita questão fiscal e OF aí, tá? Eles estão segurando o mercado com medo de tomar uma sapatada. Coisa muito empresários, né? Porque assim, teve um ajuste, né, um ajuste aí na questão do IOF para dar uma amenizada, mas aí vão tirar da questão do petróleo aí, se eu não me engano, não falha a memória, do petróleo, os caras vão tirar para poder suprir aí as contas fiscais. Então tá uma bagunça, tá, pessoal? Tá uma bagunça e isso tá refletindo aqui no gráfico, tá? Tá uma bagunça, porque assim, você pode ver o movimento, ó, o movimento tá fluido. Cara, olha essa alta, galera. Olha esse movimento de alta. Extremamente complicadíssimo. Tanto que eu segurei uma compra nessa nhaca aqui, esse movimento, cara, eu fui zerar esse negócio, era quase 5 horas da tarde, velho. Mas eu não cheguei nem a apostar. Eu falei, cara, pode adiantar apostar 600 pontos, 9 meses posicionado. Eu falei, pelo amor de Deus. Mas vamos tentar extrair alguma informação aqui, galera, porque o que ficou de destaque, só para só lembrar que eu vendi aqui, tá? Eu fiz dois trades, fiz uma compra aqui e uma venda aqui. Essa venda aqui não deu boa, mas a compra deu. Mas só lembrando aqui, ó, que a partir do momento que o mercado tenta romper esse fundo, era um fundo relevante, né? O fundo do pregão anterior, com o mercado podendo colocar aí o quê? Uma falha de fundo, né? Um trap, um falso rompimento. Só que qual que era o problema, galera? O mercado aqui estava meio estranho por essa abertura dele, né? Aí você pensa assim, pô, será que tá tudo certo, não vai reverter? Aí de repente os caras fazem isso. Olha o tamanho dessa barra, galera. Como é que eu vou comprar contra essa barra aqui? Fiquei com o pé atrás, velho. Fiquei com o pé atrás. Só que quando o mercado vai se aproximar do dia e vai dar aquela mergulhada falhando fundo, esse candle aqui foi o candle chave para comprar aí, certo? Foi o candle chave para comprar aí. Inclusive, esse movimento do índice aqui me atrapalhou na venda do dólar, viu? Não consegui vender o dólar antes ali, fiquei até decepcionado, tudo, mas fazer o quê? Complicado, né? Mas vamos lá, galera, vamos continuar aqui a análise, porque o ponto crucial agora era essa média móvel aqui, tá? De 200 períodos que vinha dando cabeçada no preço. E olha só o pullback que ele vai fazer aqui, ó. Ele faz pullback, ele vai tentar a primeira vez, ele vai tentar a segunda vez, ele vai tentar a terceira vez, tá vendo? A quantidade de defesas que estão fazendo aqui por parte dos compradores. Eu sei que os vendidos estão agredindo, galera, mas ó, essa agressão vendedora ela é fraca, né? Não é uma agressão que foi capaz de inverter o movimento. Se eu falar para vocês de cenário técnico mesmo no dia, para realmente dizer assim, ó, esse cenário técnico foi top, seria o que, galera? Aqui, certo? E seria essa barra aqui que a gente comentou, ó. Seria os dois pontos aí para o cara operar de uma forma técnica, tá? Pegar um movimento aí que realmente entregaram bem. Só isso, porque não teve, dificilmente assim, ó, não andou, tá? 60 minutos parado, é o que eu expliquei para vocês ontem. Ele não sai dessa pernada no 60. E no diário, meu amigo, é aquela briga, né, galera? Uma baita lateralidade, a gente vai ver o que acontece aí nos próximos pregões. Falando do dólar, tá? Só para finalizar, vai passar dos 15 minutos, lembrando de novo, tá? Para quem está assistindo aqui pelo Instagram, vou continuar a análise do dólar, só que você vai ter que assistir o vídeo completo no YouTube, tá, galera? Porque eu só posto 15 minutos aqui no Instagram.
certo? Então eu tenho certeza, pô, se são 8, 10 mil visualizações no Instagram, por que que a galera não tá assistindo no YouTube, pô? Pelo amor de Deus. Vamos lá, galera. O dólar, a gente viu que ontem ele fez um pregão travado, né? E aí hoje a abertura também veio esquisita. E aí ficou aquela história, tá, pessoal? Um confundindo o outro, né? Eu querendo operar o dólar, tá? Ah, falando de mim, tá? O meu, eu acho que a minha frustração no dia foi ter identificado uma compra do dólar. Opa, botou o carregador ali, pessoal, quase desligou. Mas vamos lá de novo. O meu ponto de frustração, conforme eu estava falando para vocês, foi ter identificado esta operação de compra no dólar e não entrado por causa do pilantra do índice, né? Que não abria, você não tinha uma base, galera. Eu sei que eu identifiquei, pô, foca no dólar, né? Foca no que está acontecendo. Sim, galera, mas dá um certo cenário assim, tipo, pô, falaram na mensagem que estava o dólar cheio e o índice, né, com problema. Eu falei, cara, e se eu enviar uma ordem e esse negócio ficar travado? Né? Ainda mais uma ordem, você entra ali com 20, 30 contratinhos, talvez, dependendo do cenário ali que ele tá. Complicado, né, pessoal? Então eu optei por deixar passar. E olha o que aconteceu. Era o trade do dia. Sim, do dia, né? Simplesmente, tá? E aí você consegue interpretar, né, galera? Que eu tracei um FIBA aqui, ó. Só para não deixar ninguém na dúvida, me perguntar qual que é o FIBA é esse. Fundo de ontem com essa máxima do pregão de sexta-feira, tá vendo? E aí criou-se um vácuo aqui do gap, ó, que é a retração de 61% de FIBA, olha só, certo? E foi exatamente nesta retração que o mercado colocou uma pressão de venda, ó, entrou em ignição. Estava errado vender aqui? Não estava errado vender aqui, né? Não estava errado vender aqui. Tá numa região que poderia dar boa. O problema é esse enrosco, ó. Por quê? Porque nesse enrosco aqui, ele faz fundo ascendente, ele segura em retração de fibro, dá pernada de alta e chama os caras para compra, né? E chama os caras para compra. Basicamente o quê? O que que é isso aqui? Um triângulo? A zona de armadilha? Virou uma bagunça, tá, galera? Virou uma bagunça. Só que nesse exato momento que o índice estava aqui, que o dólar estava caindo, cara, o mercado caindo, o índice começou, ó, aqui foi por volta da 11,5, né? Vamos voltar lá no índice lá, para a gente confirmar. Ó, começou a cair lá, né? O índice estava ameaçando cair, certo? O índice ameaçando cair e o dólar começou a cair. Aí o índice virou, ó, no candle da 11,15. Vamos ver o 11,15 do dólar? Deixa eu apagar esse outro FIBA aqui, galera, senão vai dar uma bagunça danada. 11,5, esse é o 11,15, ó, que é o candle do índice. Foi aquela barra compradora aqui, barra vendedora, tá vendo? Então, qual que era o ponto de vender para quem optou por pegar a venda? Seria o ponto lá em cima de forma agressiva ou aqui, né? Só que os dois motivos seriam o quê? Tá vendendo dentro da região de briga, né? Tá vendendo na incerteza, mas é o quê, galera? É o mercado, né? É o mercado. Tanto que ele perde o fundo do dia, ele aciona este pivô de baixa e segue zigue-zagueando, tá? E segue zigue-zagueando. Mas entregou dois alvos, né? Se tivesse continuação de pregão, talvez daria para entregar mais. Entregou aqui e entregou aqui embaixo também, beleza? Então, estes aí foram os dois alvos que o dólar entregou. No diário, pessoal. Ah, tá. Só lembrando aqui antes de passar batido, tá? Não vou passar batido. Então, aqui seria de forma agressiva. Aqui um pouquinho mais técnica. E aqui uma bandeirinha, tá? Hoje esse candle aqui foi muito atrativo para vender, tá? E pagou, tá? Não dá para dizer que não pagou, não. O candlezão desse aqui pagou, pessoal. No diário, segue lateral, mas com característica de querer armar um breakout, né? De querer romper aí.
O dólar no macro tá com um movimento baixíssimo, só que ele fica pipocando, né, galera? Você põe na cabeça que ele tá com um movimento de baixa e amanhã os caras vão e colocam uma barra positiva. Então tem que ficar atento, tá? Tem que ficar atento aí. Mas a princípio o macro é baixa para o dólar, tá? E o macro é alta para o índice. Será que amanhã ele vai se manter? Espero que sim, beleza? Vamos finalizar aqui, galera, que já passa de 20 minutos.